Só que uma coisa me chamou a atenção, porque aqui no versículo 3 do capítulo 2 que lemos vai dizer: e o betumou com betume e pez. Betume é o produto impermeável. Mas o que seria esse pez? Eu fui pesquisar o que era o pez. O pez, em espanhol, é peixe. E na Bíblia fala de peixe, em vários lugares. Peixe na Bíblia é símbolo de alimentos. Milagres que Jesus fez, a multiplicação dos peixes. Quando Jesus quis proteger Jonas, falar com Jonas, mesmo que ainda exortando, Deus o guardou ele dentro de um peixe. Então, pez em espanhol significa peixe. É o significado de pez. Mas eu fiquei pensando, Deus, o que tem a ver peixe com esse cesto? Com produtos impermeáveis, com betume? O que tem a ver? Aí eu fui pesquisar, irmãos, porque nós temos que procurar entender a palavra de Deus. E no grego, pez é iktis, que significa, sabe o que significa? Jesus Cristo é Filho de Deus. E aí eu entendi que Jesus Cristo, ainda que foi lá no começo, em Êxodo, mas a presença de Deus já estava no cesto. Aquele pez aqui nessa passagem significa a presença de Deus, que já estava ali cuidando do menino. A presença de Deus já estava ali desde o começo. Isso significa o pez. Mas vamos falar agora de Joquebede. O que aconteceu? Ela colocou o menino no cesto. E eu imagino o coração dela como mãe, apertado. Mesmo quando nós temos que obedecer a Deus, muitas vezes as nossas decisões de obediência a Deus requer de nós algumas renúncias, e nos deixa com o coração apertado, nos deixa aflita. Mas aqui eu vejo nessa noite uma mulher ousada e corajosa. Isso era Joquebede. Por que ela era corajosa? Ela era escolhida de Deus para gerar milagres. Ela era escolhida de Deus para gerar milagres. E eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Você é escolhida de Deus para gerar milagres. Se você crê, amém? Você não está aqui em vão, mas você é escolhida de Deus. Você que quem sabe está aqui como visitante. Eu não conheço vocês. Eu vi que tem 2 visitantes que nunca vieram aqui. E não foi por acaso. Não foi a amiga, não foi a colega do serviço, não foi a parente que te convidou. Ela foi só um instrumento, porque quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, para te dizer nessa noite: tu és escolhida do Senhor para gerar milagres nessa geração. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, Jesus. Joquebede então era símbolo de dependência. Por que ela era símbolo de dependência? Porque muitas vezes acontece na nossa vida de nós dizer: Senhor, eu entrego para ti, mas não entrega coisa nenhuma. Fica preocupada, fica ansiosa, fica angustiada, fica todos os dias batendo na mesma tecla. Deus, e cadê? Deus, e será que vai acontecer? Ela não, ela colocou no rio Nilo e ela sabia que estava nas mãos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós dependemos de Deus, nós colocamos ali na mão do Senhor e nós descansamos o nosso coração. E nós confiamos o nosso coração, porque nós não colocamos na mão do homem, mas nós colocamos na mão de um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que pode fazer o impossível em nosso favor. Então ela era uma mulher que era um símbolo de dependência, corajosa, dependente de Deus, escolhida para gerar um milagre.
E aí nós podemos ver aqui que ela entregou nas mãos de Deus. Mas o que era para ela fazer, ela fez. Ela preparou o cesto. Ela colocou o betume. Aquilo que está nas nossas mãos, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazer. Mas quando chega no nosso limite, quando foge das nossas mãos, do nosso recurso, aí Ele entra em ação. O que era para ela fazer, ela fez. Ela preparou o cesto, ela o betumou, colocou no rio. Agora o cuidado era de Deus. Ela era uma pessoa dependente completamente de Deus. Então nessa noite eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você entrou naquela porta para cá, dentro desse templo. Mas quem sabe você está desanimada, você está entristecida, você deixou de orar, deixou de buscar como deveria, deixou de clamar na presença de Deus como deveria, desistiu de algum sonho, desistiu de algum projeto, desistiu de algum familiar. Mas eu estou aqui para te dizer, enquanto você não se posicionar e fazer aquilo que é para você fazer, Deus não pode intervir. Deus, Ele só opera milagres na nossa vida quando nós nos posicionamos na sua presença. Quem sabe Deus está esperando você orar um pouquinho mais, você clamar um pouquinho mais, você adorar um pouquinho mais e reclamar um pouquinho menos, se posicionar um pouquinho mais na presença de Deus, para que Ele venha cumprir aquilo que Ele te prometeu. Porque Deus é fiel, irmão. Se Ele falou, está falado. Não adianta Faraó vir tentar tirar, tentar matar. Se Deus falou, está falado. E eu sou prova viva disso. E depois eu quero testificar, se der tempo. Então, ela escondeu o menino para não morrer. Ela escondeu o menino para que ele não viesse morrer. Por 3 meses ela conseguiu esconder o menino. E aí sabe o que Deus fala no meu coração? Existem coisas na nossa vida, existem projetos na nossa vida, que para não morrer, eles precisam ser escondidos. Para não morrer, eles precisam ser escondidos. Sabe aquelas guerras travadas que a gente enfrenta e que dá vontade de sair gritando, desesperada, de bater em tudo que é porta, de ir para as redes sociais e abrir o verbo? Tem coisas que Deus quer que nós esteja escondido. A palavra do Senhor vai dizer: entra no teu quarto e fecha a porta, e é lá que eu vou ouvir, e depois eu vou recompensar publicamente. Não é assim, pastor? Tem coisas que é para o secreto. Não precisa você se dizer, precisa você sair correndo que é porta. Muitas vezes falando dos teus problemas para quem não vai conseguir te ajudar. E muitas vezes até vai lançar o teu nome na rua, vai contar para quem não devia. E aí entra aquilo que é o popular, que todo mundo diz que mulher é fofoqueira. Mas eu creio que aqui só tem mulheres de Cristo, e mulheres de Cristo não fofoca. Nós entramos para o quarto e colocamos na presença do nosso Deus. Eu posso até sim chegar, pastora, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Ela é a líder espiritual de vocês, ela tem autoridade sobre vocês para dar um conselho espiritual. Só que tem coisas que ela é humana, ela é limitada, e ela também tem as guerras dela. A irmã do círculo de oração aqui, a outra irmã que orou, também tem as suas limitações.
Cada uma de nós temos as nossas limitações. E muitas vezes a gente se frustra. Porque a fulana não quis me ajudar. Não, ela não pode. Porque só quem pode te ajudar é aquele que está lá no céu. Tem coisas que está limitado ao mundo humano. Mas nós temos que colocar na presença de Deus a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vai glorificando a Deus. E ela teve que esconder. Só que chega um momento que não tem mais como esconder. Porque o menino está crescendo. Ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Então isso quer dizer que ele já estava grandinho. Aí ela coloca no cesto, larga na margem do rio. Ele já estava talvez com uns 4 para 5 meses. E ele vai ficando grande. Não tem como esconder. Tem coisas que nós não vamos conseguir, projetos, esconder por muito tempo. Mas vai chegar a hora de Deus realizar na nossa vida. E quando Ele realizar na nossa vida, todos verão. Mas por enquanto tem coisas que é para nós manter em segredo, escondido. Sabe aquela palavra, aquele ditado popular: o que ninguém sabe, ninguém estraga? Tem coisas que é só para nós e Deus. Mas quando Deus começar a movimentar o céu e a terra em nosso favor, aquilo vai começar a crescer. E não vai começar a poder ser mais escondido. O milagre de Deus vai começar a aparecer na nossa vida. Eu entendo aqui que ela viveu um processo de 3 meses escondendo o menino, sem falar para ninguém, preocupada, quem sabe, o que eu vou fazer com essa criança? Porque a ordem do Egito era matar. Mas olha o coração daquela mãe. E ela chegou um momento que ela não conseguiu mais esconder, e ela teve que colocar ele no rio. Ela teve que entregar na dependência de Deus. Só que o projeto não era dela, o projeto era de Deus, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Então quando é Deus que nos dá, Deus se responsabiliza em cuidar mesmo quando nós não conseguimos mais. Deus, Ele cuida. E quando o projeto é de Deus, mesmo que esteja escondido, ele continua crescendo. Ele estava escondido, mas ele continuava crescendo. Aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer, pode estar escondido, pode estar amortecido. A promessa de Deus, o projeto de Deus, mas lá no céu ele está crescendo. E na hora certa você vai apresentar, ele vai se manifestar. E na madrugada dessa noite que passou, eu não consegui dormir. Eu tenho um problema no nervo ciático. Só que às vezes eu acho que é o meu espinho na carne que Deus usa para não deixar eu dormir. Porque daí eu tenho que me acordar, me levantar e ir para a sala. E aí o que eu faço? Eu oro. Só que nessa noite eu estava tão preocupada com essa noite aqui, com a nossa viagem aqui, e eu me atacou uma dor tão grande. Eu me virei para um lado, me virei para o outro, me levantei, tomei um remédio, voltei a dormir e disse: Jesus, eu preciso descansar. Amanhã nós temos uma jornada longa de viagem. Nós demoramos quase 4 horas para chegar aqui. Só que eu não consegui dormir, eu me deitei e não consegui dormir. Tive que me levantar de novo. E fui para a beirada da mesa. E fui ler a Bíblia. E fui escrever algumas anotações que eu estou lendo para vocês. E aí Deus, quando eu estava meditando nessa parte do projeto,
Tem momentos que Deus esconde, mas tem horas que a gente não consegue mais esconder, e aí é hora de Deus mostrar o milagre que Ele fez. Eu me lembrei de algo. Deus me trouxe no meu coração a pastora Gisele. E aí eu me lembrei do depois da tempestade. Quanto tempo será que esse projeto não foi escondido? Ninguém sabia. Ninguém conheceu os processos. Ninguém viu o que ela enfrentou para gerar aquele projeto, porque estava escondido. Mas na hora certa, quando estava pronto para ser mostrado, quando estava pronto para ser executado, Deus trouxe à tona e surgiu o depois da tempestade. Só que os processos que Joquebede passou com o menino escondendo, ninguém viu. Assim como o projeto dela ninguém viu. Quem sabe os mais chegados, quem precisava saber, soube. Mas os processos que muitas vezes a gente enfrenta, tem coisa na nossa vida que é no secreto. E aí sabe o que Deus falou no meu coração, pastor Gisele? Porque Moisés estava escondido e veio à tona, e ele foi o libertador de Israel. Aleluia. O projeto que estava escondido não era para ser qualquer um, não era para ser mais um ali naquela geração, mas ele veio para ser o libertador de Israel. E é assim como depois da tempestade, ele foi escondido por um tempo, mas agora ele veio para ser libertador. Foi o que Deus falou no meu coração. Porque através desse projeto, vidas serão libertas. Pessoas que estão escravizadas serão libertas. Assim como foi Moisés, Deus vai usar depois da tempestade. Amém? Graças a Deus. E quando eu vejo essa mulher aqui, eu vejo ela uma mãe posicionada. O que é uma mãe posicionada? É uma mulher que ela vê o que ninguém vê. Ela crê naquilo que ninguém mais acredita, mas ela está ali. Todas as terças ou quarta, não sei qual dia que você se reúne, dobrando o joelhinho e clamando. Lá nós é às terça-feira, e clamando, e clamando. Porque quando nós nos posicionamos na presença de Deus, nós sabemos o Deus que nós servimos. E nós já estamos vendo além da circunstância, além daquilo que o natural está nos apresentando. Nós já estamos olhando pela fé. Ele não está, mas amanhã ele vai estar. Ele não é crente, mas amanhã ele vai ser crente. Quantas mães, quem sabe, dobram os seus joelhos aqui nesta casa de oração, sem muitas vezes nem saber onde o filho anda, porque o filho está longe de Jesus. E sabe o que Deus está dizendo? Seja uma mãe posicionada. Você pode, quem sabe, estar olhando ao teu redor, e o diabo dizendo, não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo, te posiciona, porque aquilo que Ele nos dá, Ele cuida, e na hora certa o milagre vai ser gerado na tua vida. Você crê assim? E quando eu falo, não falo só de mãe, eu falo de experiência que eu vivi na minha vida. O quanto uma mulher posicionada pode mudar o cenário da sua vida. Quanto uma mulher posicionada pode mudar a circunstância da sua casa. Às vezes nós só murmuramos e nos queixamos. Por que Deus não faz na minha vida? Por que Deus não me cura? Por que Deus não salva o meu filho, não salva o meu marido? E Deus está só te olhando e dizendo, eu estou querendo de ti posicionamento.
E aí eu vou fazer. Irmãos, desculpa, mas eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo coloca na minha vida. É noite de você se posicionar. Esse é o tema, mulheres posicionadas. Porque no momento que você se posicionar na presença de Deus, entender o valor que tu tem diante de Deus e a autoridade que está sobre a tua vida, diabo nenhum vai parar na tua frente. Você pode até passar pelo vale, você pode até ter que enfrentar o Nilo, mas Deus vai te dar milagre. Mas para isso nós precisamos se posicionar. Hoje nós estamos vivendo um tempo, um evangelho de que é muito fácil, recebe aí. E a nossa parte? Deus não veio para nos atirar tudo de assim, só chegar aí. Nós pegamos um costume de pegar todos os nossos problemas, colocar dentro de um saco. E aí, Jesus? E atira nos pés de Jesus. Resolve para mim. E fiquemos ali, acomodadas, tranquilas, esperando que o milagre vai descer pronto do céu. E não é assim. Joquebede nos dá aqui uma lição. Posicionamento. Deus vai te dar, mas você vai ter que gerar, você vai ter que orar, você vai ter que gemer, você vai ter que buscar a presença de Deus em posicionamento. E quando isso acontecer na tua vida, você pode ter certeza que o milagre de Deus vai ser real. O teu esposo vai ser salvo, o teu filho vai voltar, essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. Irmãos, eu vou em breves palavras, porque o tempo corre. Eu sou uma esposa. Hoje, as pessoas olham para nós, ai que coisa linda, que família abençoada. Todo mundo canta, todo mundo prega. É tão lindo de ver. Não sabe os processos, irmãos. Não sabe como foi para chegar até aqui. Não sabe quantas vezes eu tive que dobrar meu joelho na igreja sem ter força, sem ter uma palavra, só chorar, só gemer e dizer: Jesus, eu nem sei onde está meu marido, mas vai de encontro com ele. Não foi um dia nem dois, foram 11 anos buscando a Deus. Eu conheci ele na igreja, noivamos na igreja. Ele nasceu e se criou na Igreja Cruzada Universal de Piratini. Ele é filho da Cruzada. Foram anos, nós servimos a Deus, casamos, criei as minhas filhas na Igreja Cruzada Universal, Piratini. Só que um dia, ele se aborreceu e chutou o balde, como muitos fazem, como às vezes nós temos vontade de fazer. Aí eu me desestruturei, acabei até saindo da igreja, mudei de iluminação para uma mais perto da minha casa, mas nunca deixei de servir a Deus. Só que nesse percurso dele, ele foi se desviando, se desviando, se desviando. Ele chegou a ficar um período ateu. Ele dizia para mim: eu não quero visita de crente aqui em casa, tu não me traz essa gente aqui, se chegar aqui eu vou correr. E eu: Jesus, tem misericórdia. Só que um dia, diante do altar, lá da igreja que hoje nós estamos pastoreando, olha o que Deus faz. Deus prometeu que ele ia ser um pastor. O que Deus promete, ele cumpre. Mas depende de você se posicionar, não entregar os teus pontos. Está de arrasto, está chorando, mas não deixa de vir. Não deixa de se posicionar na presença de Deus. Porque Deus, ele se agrada de mulheres posicionadas. E eu comecei a minha luta com essas duas pequenas. Eu não tinha as gêmeas ainda. Caminhando, sol quente, faça chuva, faça sol. Lá estava eu. Me chamavam para cantar, eu cantava como que se fosse a minha última vez. Eu pregava sempre no mesmo jeito.
As pessoas perguntavam: está tudo bem? Eu: está tudo bem. Porque ninguém tinha que saber das minhas lutas. Deus estava gerando. Eram meus 3 meses que o Moisés estava escondido. Só que durou 11 anos o projeto de Deus. Só que todo projeto tem um propósito. E todo o propósito de Deus tem um processo. O processo às vezes é doloroso. Parece que nós não vamos suportar o processo. O processo requer de nós renúncia, lágrima, choro. E Deus muitas vezes está testando a nossa fé, para ver se verdadeiramente nós somos mulheres posicionadas, que adoram a Deus mesmo diante do dia mau. Porque adorar a Deus e dizer: Senhor, eu só quero adorar, quando tudo está bem é fácil. Eu quero você adorar a Deus quando tudo está indo de mal a pior. E eu comecei, irmãos, a passar momentos amargos na minha vida. Ele ficou ateu, ele ficou agressivo com o crente, não queria saber. Se ele tivesse que falar o que ele viesse na cabeça e xingar qualquer um que era crente, ele xingava. Todos que tentavam pregar para ele, ninguém conseguia. Eu comecei uma luta, mas eu nunca deixei de buscar a presença de Deus. Passou-se alguns anos, ele se envolveu com as drogas, se envolveu com tráfico. E aí eu já tinha até as gêmeas, bebês. Imagina eu na igreja, irmãos. Todo mundo chegava na igreja com seu esposo, as famílias. Aí no culto da família: abraça aí a tua esposa, abraça teu esposo. E eu olhava para mim, só com minhas filhas. Quantas e quantas vezes eu me sentei sozinha no banco e olhava para o lado, desejava que ele estivesse ali comigo. Ele não estava. Desejava que ele fosse um pregador, que ele voltasse a ser aquele fervoroso. E sabe o que as pessoas diziam para mim? Nunca mais. E sabe o que eu dizia? Eu tenho uma promessa. Tu tens uma promessa de Deus. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus manda eu te dizer: tu tens uma promessa de Deus. Pessoas da nossa família, pastora Gisele, crente, que serve a Deus. Para vocês entenderem o estado que estava a situação. Desiste, arruma outro, vai viver a tua vida, arruma um homem de Deus, uma pessoa que vai te valorizar, que vai servir a Deus contigo. E eu dizia: não, eu prego que Deus restaura, eu prego que Deus restitui, eu tenho que viver o que eu prego. Chegou a minha vez de experimentar o que é o milagre de Deus. Porque tem coisas na nossa vida que Deus vai permitir, irmã, nós viver. Porque uma coisa é nós falar o que nós vimos, ou o que está escrito. Outra coisa é nós vivenciar na pele o milagre de Deus. E Deus permite, muitas vezes. Porque comigo foi assim. E hoje eu posso dizer: Deus restaura casamento. Deus salva, Deus liberta das drogas, e Deus faz uma grande obra. Quando eu tentava e eu pensava em desistir, Deus levantava um profeta, porque Deus conhecia minha estrutura, irmã. Deus sabia que tinha dias que eu ia para a igreja só de corpo presente, tá sentada ali, mas eu ia, eu estava ali, porque eu tinha fé na promessa de Deus. Eu digo: eu não creio num Deus que fala e não cumpre. Se Deus falou, Ele vai fazer alguma coisa. Se Deus falou, Ele vai fazer alguma coisa. O profeta não estava errado, porque não era um nem dois, eram vários
pessoas diferentes, de lugares diferentes, falavam a mesma coisa. Deus vai fazer. Persiste um pouco mais. Essa parte difícil. Mas o Senhor está falando aqui nessa noite. Nessa calmaria, mas o Senhor está falando aqui. Seja uma Joquebede, persiste. Se posicione na tua posição de serva de Deus, que confia no teu Deus Todo-Poderoso. E eu estava ali na igreja buscando a Deus, passando 1001 trabalho com criança pequena. Imagina 4 irmãos, gêmeos, bebezinho. E eu sempre levei elas para a igreja. Eu digo, nunca filho vai ser empecilho para mim servir a Deus. Porque foi Deus que me deu. Eu não podia gerar, irmãos. Deus me deu. Isso é outra coisa, outro testemunho. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus faz. E eu continuei firme na presença do Senhor. E chegou um tempo que a situação estava insustentável. E ele quis sair de casa. E eu disse, vai. Não me desesperei, não fiz fiasco. Não falei para ninguém. Não expus em rede social. Porque ninguém ia poder resolver meus problemas. Mas aquele que podia sabia de tudo. Contei para o meu pai, o meu sogro, a minha sogra e o meu pastor da época. E o meu pastor disse, o que tu vai fazer? Ele disse, a gente aconselha sempre a restauração, mas o que tu decidir nós temos contigo. E eu disse, eu tenho uma promessa. Ele vai voltar. Só que ele vai voltar diferente. Ele vai voltar aquele que eu me casei. E ele lá, fazendo estripulia na cidade, fazendo horrores. E eu só trabalhando, igreja, trabalho, igreja. E eu tenho uma promessa, Deus. E Deus vai fazer. Foram 11 anos ele fora da igreja. Mas o momento mais difícil foi no último ano. No último período, antes dele se reconciliar. Ele saiu de casa, nós ficamos separados, mas sempre tendo contato por causa das crianças. Amigável. E ele dizia para mim, vamos conversar? Vamos tentar? E aí eu estufei. Eu digo, agora eu sou Joquebede, né? Tem que se posicionar. Vamos conversar. Mas esse aí não entra aqui. O que vai entrar aqui dentro da minha casa é o homem de Deus que eu me casei. Às vezes Deus quer que nós se posicione, ainda que a nossa posição seja difícil. Nós temos que ser um pouco durona. Se posicionar como mulher de Deus. Satanás aqui não. Agora não. Porque o Satanás muitas vezes entra dentro da nossa casa, usa os nossos e faz estripulia na nossa vida. Só que quando nós entendemos o valor que nós somos na presença de Deus, nós temos que se posicionar. Dizer, agora chega. Aqui tu não entra mais. E eu fui para a oração. Eu digo, ele está querendo vir, mas agora vai ser diferente. É claro que eu ia perdoar e voltar. Só que tem processo na nossa vida. E tem posicionamento que Deus está esperando nosso. Para que o milagre aconteça na tua vida. E eu fui para a oração. Na época nós tínhamos 12 dias de clamor. Por os 12 meses do ano. Foi bem no começo do ano. E eu disse, é agora. Vou orar. Escrevi o nome dele no papel. E ia para a igreja. Todos os dias. Com essa criançada tudo pequena. Jejuava até às 6 da tarde. Posicionamento. Posicionamento. Às vezes Deus está só esperando um posicionamento teu. Eu jejuava até às 6 da tarde.
tomava um café, tomava um banho e ia para a igreja. Voltava da igreja, consagrava o jejum. E até o outro dia, 6 horas da tarde. E assim foram 12 dias. E nesses 12 dias eu nunca tinha visto a mão de Deus se mover de uma maneira sobrenatural. Porque Deus estava só esperando um posicionamento meu. Deus estava só esperando que eu orasse um pouco mais, que eu jejuasse um pouco mais, para que o milagre fosse gerado na minha vida. E eu quero resumir, irmãos, porque as horas se vão. No final dos 12 dias, ele veio para casa. Eu disse, então tá, larga tudo. Larga a droga, larga os teus amigos traficantes, muda até o carro, porque o carro já era conhecido, né, na cidade. E volta, e vamos viver tudo de novo, uma nova história em Jesus. Mas tu vai ter que ir para a igreja comigo, e Posicionamento. Posicionamento. E ele, então tá, se é para ter a minha família de volta, eu vou. E ele foi. E não foi fácil, irmãos. E eu vejo que aqui os irmãos agem muito pela fé. E eu sempre conto isso. Meu Deus, e as horas é minha inimiga, eu falo muito. Aqui eu sei que os irmãos agem muito pela fé, em orar, né? Traz a foto, traz a roupa. Só que naquela época, irmãos, era pandemia. Começo de pandemia, explodiu a pandemia. 2020. O pastor não podia fazer isso aqui, ó. Porque era distanciamento social. Mas ele disse, ele usou uma estratégia naquela época. Estende a tua mão e eu vou passando e viro, porque eu não posso tocar, né? Vira uma gotinha do óleo ungido e aí você mesmo toca em si. E eu vou orar. Só que teve um dia e o meu esposo não conseguia se libertar do cigarro. E a cerveja ainda estava lá dentro da minha geladeira. Eu disse, não, Satanás, eu não aceito isso aqui não. Eu não aceito isso aqui dentro da minha casa. E um dia o pastor pingou o óleo ungido na minha mão e eu fechei a mão. Eu disse, agora, Jesus, eu vou usar a minha fé. A minha fé. Sabe o que eu fiz, irmãs? Eu fiz assim, passei um pouco de óleo para outra mão. Uma mão eu fui fechadinha para casa, com a bênção e a unção na mão. A outra mão, eu peguei aquele óleo, ó, passei nos meus lábios. O que é uma mulher quando está desesperada, irmãs? Posicionada em Deus, faz de tudo para receber o milagre. Às vezes nós nos acomodamos tanto, irmãos, e aí queremos que Deus mova céus e terra por nós, pela nossa vida, pela nossa casa. Nós temos que nos posicionar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, voltar a clamar como você clamava, voltar a buscar a Deus como você buscava, ter aqueles momentos que você tinha e hoje a correria do dia a dia não te deixa ter mais. Quem sabe Deus está apertando um pouquinho porque Ele quer de você posicionamento. Ele está com saudade de ti. Ele está com saudade de te ouvir um pouquinho mais. Mas no momento que você se posicionar, as coisas vão voltar para o lugar. As coisas vão começar a se encaixar. E como diz o gaúcho, as abóboras vão se ajeitar no andar da carroça. E eu peguei, no caminho de casa, passei. Eu digo, Jesus, se eu chegar lá e pedir para... Ele não vai deixar. Mas é capaz. Ainda mais eu, mulher, eu não tenho essa autoridade sobre ele. Mas eu vou ungir os meus lábios com um óleo que o pastor derramou na minha mão. E eu vou chegar e vou dar um beijo nele. Oi, meu amor. Cheguei. E o óleo ungido que está na minha boca. Olha a estratégia, é mulher posicionada. Vai passar para a boca dele. E tu vai agir na vida dele e ele vai pegar nojo de cigarro. E assim eu fiz, irmãos.
Eu passei o óleo. Eu sempre conto isso, tem gente que ri. Mas foi um ato de fé. Eu usei aquilo que estava nas minhas mãos, a estratégia que Deus me deu naquela hora. Às vezes a gente acha, mas Deus não está fazendo nada. Deus está te dando estratégia, você está usando. Deus nos dá estratégia. E eu passei aquele óleo, cheguei em casa, beijei ele. Acho que ele achou que tinha alguma coisa estranha, mas... Aí a outra mão aqui fechada. Abri a geladeira. Jesus, nunca mais isso aqui dentro da minha geladeira. Ungi a minha geladeira. Nunca mais eu quero bebida de álcool aqui dentro da minha geladeira. Fui lá e peguei o pacote do fumo que estava em cima da mesa. Isso aqui nunca mais dentro da minha casa. Sabe o que aconteceu? Para edificar a tua fé, no outro mês, a igreja estava recebendo ele na Santa Ceia. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Mas para concluir e edificar a tua fé, eu tinha vergonha, e ele também, das coisas que ele fez, né, no passado. Muita anarquia, se envolveu com tráfico. E se desligar disso é difícil, é complicado. Os colegas do tráfico, para ter certeza que ele tinha saído, iam para o culto, irmã. Sentavam do ladinho nosso. Acompanharam ele 1 ano na igreja, para ter certeza que ele tinha saído mesmo, que ele não queria mais. Isso é um protocolo para sair daquilo lá. E aí nós resolvemos ir embora de Piratini. Deus preparando tudo. Porque até então eu tinha saído da cruzada desde que ele se desviou. E ele se reconciliou na igreja que eu estava. E eu saí de Piratini. Fomos morar em Pinheiro Machado. Só que ele passava na frente da igreja. Olha os propósitos de Deus. E ele dizia, eu ainda vou voltar para a cruzada. E eu dizia, se for de Deus, amém. Aí tinha uma situação lá. Mas eu só vou se acontecer isso. E eu acho difícil. Mas se é de Deus. Na outra semana ele chega do serviço em casa, eu digo, amor, nem sabe o que aconteceu. Isso. E ele não acredita. Acho que é porque é para nós voltar para lá, então. Voltamos para a Igreja Cruzada Universal. Seguimos servindo a Deus. Aí um belo dia, nós estávamos reestruturando espiritualmente, familiarmente, numa outra cidade, com pessoas que não nos conheciam. E eu dizia, nunca mais eu volto para Piratini, porque o que eu passei lá vai ficar apagado na história. Não quero saber. Levei quase 1 ano para ir visitar. Aí um dia chega o missionário para nos mandar para o campo. E o Felipe disse, eu vou para qualquer lugar, menos para Piratini. E aí ele, vamos orar então. Vamos orar. Aquele jeitinho dele. Vamos orar. E nós começamos a orar. Passou alguns meses. Ele e a pastora estiveram lá em casa e disse, vocês estão prontos? E eu larguei tudo, trabalho, tudo, renúncia. Tem coisas que Deus quer que nós renuncie para viver o propósito dele na nossa vida. Eu trabalhava numa escola, ele trabalhava num posto, minha filha trabalhava e nós renunciamos tudo. Mas aí o missionário chega lá em casa e diz, vamos para a obra, vamos. E eu já tinha até começado a encaixotar algumas coisas que eu não estava usando mais. Só que era para saber para onde nós ia aquele dia. E o Felipe disse para ele, é qualquer lugar menos Piratini, né? E o missionário, não, mas eu orei. E é para lá que vocês vão. É para Piratini. Mas, Senhor, aconteceu tanta coisa lá naquele lugar. Tantas feridas naquele lugar. As pessoas, e ele pensava, as pessoas não vão me dar crédito. Eu tenho vergonha do que eu fiz no passado. E agora simplesmente chegar lá e ser pastor, como assim? Aí sabe o que eu entendo? Às vezes, Deus nos leva lá naquele lugar,
para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Até quando não sabemos, mas uma coisa é certa: hoje, pessoas que eram o companheiro dele no tráfico chegam para mim e dizem: a tua oração é forte. E eu digo: não é o meu Deus que é forte. As pessoas olham e não entendem o que Deus está fazendo na nossa vida e fez na vida dele. Porque o processo pode ser doloroso, pode ser difícil esconder, mas na hora que Deus resolver agir na nossa vida, Ele é Deus para cumprir. Mas para isso você precisa se posicionar em Deus, em oração, e buscar a presença de Deus como nunca. Quer milagre? Quer ver a tua família restaurada? Quer ver os teus filhos de pé? Quer ver o teu esposo salvo? Te posiciona. Quem sabe você tem algum laudo na sua mão e o médico diz: não tem mais o que fazer. Mas você chegou aqui nessa noite, Deus está dizendo: te posiciona, porque eu sou o Deus que pode todas as coisas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, no nome de Jesus. E eu quero que as meninas depois preparem um louvor aí. Não sei se tem outro microfone. Tá. Mas eu quero convidar para vir aqui na frente, para nós orar. Eu vou estar orando e a pastora vai me ajudar. Mulheres que querem tomar uma posição diante de Deus. Você entende que você precisa se posicionar. E a partir de hoje, se você tomar essa decisão de se posicionar na presença de Deus, se posicionar, eu te digo com propriedade de causa, Deus, Ele muda a história. Deus, Ele muda o cenário da tua vida, mas você precisa se posicionar. Eu não conheço as irmãs aqui, se tem alguma que ainda não aceitou Jesus, eu não posso sair daqui sem perguntar, que ainda não aceitou Jesus na sua vida. Você só vem, você só visita, mas a situação está difícil, você está buscando o refúgio para a tua vida, para os teus problemas, para a tua casa. Quem sabe Deus está só esperando você se posicionar nessa noite. Se você quiser tomar essa posição e aceitar a Cristo e levar a Ele, decidir: hoje eu vou servir a esse Jesus, você passa aqui na frente. Se não tem, amém. Se tem alguma que quer aceitar Jesus, passa aqui na frente. Se não tem, eu quero que você que quer se posicionar na presença de Deus. Irmãs, isso é sério. Eu não viajei quase 4 horas aqui para brincar. Eu vim aqui para falar sério. E você sabe que a gente que é pastora tem essa veia um pouquinho mais exortativa, porque é necessário, já está por isso que Deus nos chama. É um compromisso sério. Você não vai vir aqui só por causa minha, ou por causa da pastora Gisele. É um compromisso diante do altar de Deus, na presença do Todo-Poderoso. E você vai tomar um compromisso de, a partir de hoje, se posicionar. Faça chuva, faça sol, você vai servir a Deus. Está doente, está com saúde, você vai servir a Deus. Com toda a tua força, com toda a tua ousadia e com toda a tua dedicação. E eu quero ver se Faraó, se inferno, se praga alguma vai parar dentro da tua tenda, da tua casa. Só mulheres que querem se posicionar nessa noite, passa aqui à frente.
E feche os teus olhos e nós vamos orar. Nós vamos buscar a presença de Deus nessa noite. Enquanto as irmãs vão estar louvando a Deus, você vai tomar uma posição na presença do teu Deus. Não é na minha, mas é na presença do teu Deus. E eu tenho certeza e te garanto que Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua decisão. E a partir de hoje, você vai ver histórias sendo mudadas. Você vai ter testemunho que quem sabe no ano que vem, você vai chegar aqui e vai dizer: olha, o ano passado eu estava aqui, eu me posicionei e Deus fez um milagre. Quantas creem nisso? Quantas creem nessa realidade? Porque será na tua vida. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos enquanto elas vão estar louvando a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, na tua presença, nós aqui estamos, Senhor, com mulheres posicionadas, que chegaram diante do teu altar. Eu não conheço a situação, eu não conheço a realidade, eu não conheço o processo, eu não sei como elas estão passando nessa hora. Mas eu te peço, Deus, honra a fé agora. Elas estão fazendo um compromisso contigo nessa noite. E a partir de hoje, Senhor, tu vem entrar dentro desse lar, dentro dessa casa. Pai querido, vai de encontro com esse marido de coração duro. Vai de encontro com esse filho que está perdido. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Sozinho Espírito Santo de Deus, faz um mover aqui nessa noite. Faz um mover aqui. E enquanto isso você vai clamando, vai colocando nos pés dele, vai colocando na presença dele aquilo que você precisa. E você que está aí no seu banco, não deixe de adorar, não deixe de buscar a presença de Deus. Adore a Deus. Aleluia, Jesus. Vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. Vai descansar. Eu te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos teus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi, nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi, nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. Nas minhas mãos você vai descansar. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas, as águas.
alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz fez surgir o universo. Tua voz é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes da tua, silenciar todas as vozes da tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Todas as vozes da tua, silenciar todas as vozes da tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar.